Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Estatuto da Igualdade Racial completou 5 anos de vigência em 2015. Um período de conquistas, mas também de muitos desafios por vencer. Ainda falta um longo caminho para atingir a meta de equiparar direitos e superar o racismo. O tema em questão hoje é Raça, Saúde e Educação. Nossa convidada é a Karen dos Santos, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Petrópolis. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Obrigada. Qual o balanço que a gente pode fazer desses 5 anos, das principais conquistas e também dos obstáculos que ainda falta superar? Os obstáculos ainda são muitos, né? Tanto na educação, na saúde e nas questões sociais mesmo. Ter o estatuto já é um grande avanço, isso já traz uma grande visibilidade para a população, homens, mulheres, crianças. Isso faz valer o direito de se ter uma saúde e uma educação de qualidade, mas isso tudo que vem acontecendo atualmente é fruto de uma condição social e que não vai ser mudado em 5, em 6 ou em 10 anos. Precisa de um espaço maior de tempo e de compromissos maiores também, tanto compromissos sociais, como o próprio estatuto além de ser um compromisso governamental, ele é um compromisso social e precisa de pessoas mais comprometidas com a causa para se levar isso adiante, né? Tem avanços sim, os avanços não são poucos, mas ainda está longe da perfeição e muita coisa ainda precisa ser feita. Uhum. Você também é aluna de enfermagem aqui na FMP Fase, né? E o teu trabalho final, você focou numa pesquisa sobre a saúde da mulher negra atendida no ambulatório escola aqui de Petrópolis, né? Uhum. O que essa pesquisa revelou? Então, nós fizemos um levantamento de 40 mulheres que usaram o serviço o atendimento enfermagem ginecológica no segundo semestre de 2014. Nós fizemos a coleta de dados em prontuários da instituição e a gente identificou, assim, colhendo os dados dessas 40 mulheres, que, falando do perfil, que foi o que a minha pesquisa procurou trazer, a gente verificou que boa parte dessas mulheres estão na faixa etária entre 19 e 59 anos, possuem uma baixa escolaridade, elas possuem só o ensino fundamental, grande parte delas, e aí a gente não sabe se é o ensino fundamental completo, se é o ensino fundamental incompleto, a gente só tem a informação de que é o ensino fundamental. Boa parte delas também iniciou a vida sexual ainda na adolescência, teve mais de um filho, mais de um parceiro sexual, usam como método contraceptivo para prevenir a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis o anticoncepcional, mas que acaba sendo benéfico apenas para a gravidez, não para as doenças sexualmente transmissíveis. A gente verificou também que boa parte das doenças que estão relatadas no prontuário, elas são compatíveis com aquelas que são descritas na literatura nacional e na Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, que é uma política nova, que os profissionais de saúde ainda não conhecem muito bem, até porque ela está em construção, ela foi feita em 2009, e ela tem como principal objetivo trazer essa qualidade de vida ao longo de toda a vida das pessoas negras, né, da infância até a terceira idade. Então a gente verificou que tem um quadro social muito precário nessa população que a gente pesquisou, e que isso acaba influenciando no processo de saúde e doença dessa população. E que isso, consequentemente, os trabalhos aos que elas são submetidas, e a gente verificou que são trabalhos que não precisam de uma escolaridade muito alta, até porque elas só têm o ensino fundamental, são trabalhos pesados, são donas de casa, empregadas domésticas, e que isso vai acabar refletindo na saúde delas de uma forma geral. Um outro foco de atenção da pesquisa foi em relação aos partos e ao pré-natal, né? Quando a gente começou a pesquisa, lendo alguns artigos, revistas, a gente viu que as mulheres negras elas têm um menor acesso aos serviços de saúde, de uma forma geral, mas principalmente a atenção ginecológica. Por serem donas de casa, filhos, algumas vezes maridos, trabalhar fora, ela não consegue um tempo para se dedicar a ela. Então, a atenção pré-natal, porque
porque não é uma atenção só para ela, é uma atenção para a criança também, para o feto que está sendo gerado. É muito importante, porque isso vai acompanhar ela desde o momento do iniciozinho da gravidez até o final e depois da gravidez e o acompanhamento depois com a criança. Muitas doenças acabam sendo descobertas durante o pré-natal, né? Porque justamente por isso, como ela não frequenta os serviços de saúde antes, quando ela se vê obrigada a frequentar, ela acaba descobrindo várias outras comorbidades que ela já tinha e que só vão se manifestar agora ou ela vai descobrir agora, né? Uhum. E em relação à mortalidade materna? Então, justamente pelas mulheres negras terem um menor acesso aos serviços de saúde e por ter a questão do racismo institucional, tudo isso, elas acabam sendo vítimas de uma atenção que não é tão eficaz. E algumas doenças também, elas são mais específicas desse grupo. A hipertensão e a diabetes, que na gestação, elas são fatais se não tratadas. Então, a mulher vai para o serviço, não trata essas doenças, acaba sendo submetida a um parto vaginal, né, um parto normal, e isso acaba desencadeando todo um processo e ela acaba evoluindo para a morte, para a morte da criança também. E às vezes ela nem consegue ter o feto, né? Às vezes ela morre até antes, em decorrência dessas doenças mesmo, da anemia, da hipertensão, do diabetes. Vamos falar um pouquinho então dessas doenças que são bem específicas, a prevalência delas é muito maior na população negra? A prevalência é muito maior nessa população e se atribui a isso a fatores genéticos mesmo, a essa mistura de raça, não só aqui no Brasil, mas a população negra que veio para o Brasil na época da escravidão, ela vinha de diversos países da África, né? Países que tinham suas características próprias e que, sim, os seres humanos vão se adaptando às características dos seus lugares. Então, quando vieram pessoas de diferentes lugares e se misturaram, as formas genéticas de um lugar com a de outro foi se modificando e foi gerando a população brasileira de hoje, né? Porque misturou os negros com os negros, negros com brancos, negros com índios, brancos com índios. É uma mistura étnica muito grande. Então, com populações que têm características próprias, né? Isso foi gerando uma condição genética difícil e favorável ao desenvolvimento dessas doenças. Até pela condição social mesmo. Os trabalhos forçados, né? Os trabalhos pesados, uma alimentação que não é muito boa, até pela condição financeira. E tudo isso vai agregando fatores de risco para você desenvolver a hipertensão, porque você já tem os fatores genéticos, os fatores sociais e o difícil tratamento, porque não são todos os medicamentos que respondem de forma satisfatória por esse grupo populacional. Você entrou numa questão importante em relação à hipertensão. Por exemplo, o remédio que é mais prescrito pelos médicos, ele não funciona bem com a população negra, não é isso? Então, no Brasil ainda não tem umas pesquisas assim que são muito claras e dizem o porquê que esse remédio não é tão eficiente para essa população. Nos Estados Unidos, essas pesquisas são mais frequentes. Também não consegue se descobrir por que esse medicamento ele não é tão eficaz nesse grupo social. Mas quando se compara, quando você dá esse medicamento para um grupo de pessoas não negras e para um grupo de pessoas negras, a resposta em grupos não negros é melhor, é mais satisfatória. E os profissionais às vezes não sabem disso, né? Até por não ser abordado dentro da academia, ou por não ter o interesse de pesquisar, de procurar, acabam prescrevendo esses medicamentos. Eles vão fazer efeito sim, mas não vão fazer um efeito tão satisfatório quanto outros medicamentos poderiam fazer. E aí isso vai dificultando, o tratamento vai mascarando, porque você acha que está tratando, na verdade não está. E você vai dificultando mesmo o tratamento, né? Você não é uma população que já tem um baixo nível de escolaridade. Então você tem que explicar para ela muito claramente o porquê de tomar aquele medicamento. Quais são as intercorrências, principalmente o captopril, né, que dá uma tosse horrível. Esse medicamento ele não tem um efeito muito bom na população negra. Então, a população ela precisa ser explicada o porquê daquele medicamento. E por que de tomar um e não tomar outro. Porque às vezes o vizinho toma, por que eu tomo esse e você não toma? Então, precisa de explicações muito claras e de pesquisas ainda maiores nessa área. Você acredita que em função dessas questões específicas da saúde da população negra, da prevalência maior de algumas doenças e da reação diferente a medicamentos, deveria haver um olhar diferenciado na preparação dos profissionais de saúde? Sim, com certeza. Independente do nível, né? Médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas,
acho que todo esse grupo, ele precisa de uma visão mais específica, não só para a população negra, mas para todas as etnias que formam o povo brasileiro. Todas as etnias têm as suas especificidades, têm as suas características que são próprias. E elas precisam de um olhar atento a isso. Porque o profissional que é formado aqui, ele não fica restrito à cidade de Petrópolis. Ele pode ir para qualquer lugar que ele quiser, né? Então, e ele vai se deparar com essa população em todo o território nacional e em outros lugares também. Então, ele precisa ter noção das fragilidades dessa população, do que ela está propensa a ter, a não ter, qual a condição social, para ele poder formar questões próprias para essa população e dar resolutividade ao problema deles. De uma forma em geral, os profissionais de saúde do país não são preparados para essas questões, né? Porque tem não está dentro do currículo, né? Não está dentro do currículo. Apesar de ser lei, ainda não está dentro do currículo de uma forma assim tão efetiva, que a gente sente realmente para estudar, que se tem aquele interesse em a gente saber que faz parte da gente. Aprofundar, né? Independente de você ser negro ou não. Faz parte da nossa cultura todo esse povo. Então a gente tem que, da mesma forma que a gente senta e estuda cirurgia plástica, da mesma forma que a gente senta e estuda protocolos, a gente tem que estudar as questões que são inerentes à nossa população mesmo. E a gente nem falou ainda aí, em detalhes, de uma doença que é específica da população negra, que é a anemia falciforme, né? A anemia falciforme, ela é realmente específica da população negra. Com essa mistura étnica, ela foi ganhando mais visibilidade, porque algumas pessoas brancas foram adquirindo essas doenças também, por causa dessa mistura. Então, aí foi se ganhando uma importância maior. É uma doença também de difícil tratamento, não de difícil diagnóstico, porque ela pode ser diagnosticada ainda na infância, com o teste do pezinho, né? O que é importante é a gente garantir que todas as crianças façam esse teste, para se identificar essa doença e começar a tratar para ela poder ter uma qualidade de vida melhor. Para as mulheres isso é mais complicado, porque até na gravidez ela pode ter complicações sérias, e aí ela precisa de um pré-natal super atento, né? Específico. Ela tem que ter essa gestação interrompida um pouco antes, porque tem o risco da placenta calcificar ainda no ventre. Então, ela precisa de um olhar muito mais atento desse profissional que ela está atendendo, né? Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre raça, saúde e educação. Em Questão volta em instantes. Até já! Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre raça, saúde e educação. Nossa convidada é a Karen dos Santos, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Petrópolis. Karen, você faz parte do Conselho. Como é que o Conselho atua? O objetivo do Conselho é promover políticas públicas no município para se atentar às questões raciais, né? Não só às questões da população negra. A Lei 10.639 de 2003 estabelece como obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira. 12 anos depois, como é que estamos? Então, eu posso dizer assim, pelo ensino superior, né? Apesar de não ser obrigatório no ensino superior, mas acaba sendo um reflexo do ensino fundamental e do ensino médio. Se você aplica, se você faz valer a lei nos outros níveis do ensino, isso vai refletir no ensino superior. Eu acredito que isso não tem sido colocado em prática efetivamente, né? Por uma resistência, acho que até dos próprios professores, e um desconhecimento dos alunos, e não cobrarem que o ensino dessa cultura seja mais efetivo, né? Porque é uma pena, porque é uma cultura assim, riquíssima, que deveria ser mais explorada. Tem datas específicas para isso, e a escola poderia se utilizar disso, poderia se utilizar do 13 de maio para promover grandes eventos, do 20 de novembro,
do 19 de abril, para promover, né, e trazer essa reflexão para os alunos mesmo. Acho que quando você faz valer uma lei como essa, você forma cidadãos muito mais conscientes do seu papel na sociedade, cidadãos mais comprometidos com o seu país, com a sua cultura, de onde veio, para onde quer ir. E é uma pena que a lei ainda não seja assim, tão efetiva, não seja fiscalizada, se realmente está sendo colocado em prática, se os professores estão ensinando, estão mostrando os heróis negros, né, as heroínas, que também tem, e pouca gente sabe. É uma pena, assim, mas se é uma lei, eu tenho esperança de que um dia se realmente seja lei, né, que realmente todo mundo cumpra e que as crianças, né, e os adolescentes e até os adultos do ensino superior tenham conhecimento da lei e tenham conhecimento da cultura, né, como um todo. Você veio há pouco tempo do ensino médio, relativamente, eu né? vim Você direto. já pegaria o resultado dessa lei? Como é que foi para você? Então, nas escolas que eu estudava, eu estudei em escola pública, estudei em escolas privadas, e isso não foi abordado comigo. Eu vim direto do ensino médio para o ensino superior, e eu não vi a aplicabilidade dessa lei em nenhuma das escolas que eu passei. Em nenhum momento. Essa história, esse ensino da história mais aprofundado, essa ligação com outras disciplinas, com o português, com a geografia, eu não vi. Isso não aconteceu, não é em lugar realidade nenhum, ainda. Em relação à nossa visão da cultura africana, existe uma espécie de limitação, né? Porque acaba sendo ensinado aquele básico, né? Bem estereotipado, né? As contribuições da cultura negra, a capoeira, o samba, a feijoada, sempre o mesmo, né? Mais do mesmo, não se vai além. Essa questão de mostrar a cultura negra na questão política, na questão da organização social, na questão econômica, né? Quando se fala, sim, na minha visão, quando se fala do negro no Brasil, ainda é muito festa. Foi o que você falou, é futebol, é samba, é capoeira, ainda é muito festa. Não se tem a contribuição real que o povo trouxe para a formação do Brasil. Isso é um estereótipo, é uma condição social, e ao meu ver, é até muito o que o povo quer assistir, o que as pessoas de fora querem assistir. A festa, ela chama muito mais atenção do que o protesto, né? O carnaval, ele chama muito mais atenção do que você paralisar uma rua e reivindicar pelos seus direitos. Então, essa limitação, ela é proposital, ela não é uma limitação simplesmente por ser uma limitação, ela é proposital. E você acaba fazendo da população massa de manobra, né? Quando você... É o famoso pão em circo. Quando você dá a festa para a população, ela não se revolta. Ela fica quieta. Então... Agora, fora da África, nós somos o país com o maior número de negros, né? A gente deveria estar estudando isso de forma mais profunda, deveria conhecer essa história da África de uma forma mais profunda, né? E a gente desconhece, na verdade, a história da África, né? É uma cultura muito rica, tem muito para oferecer para a gente. A gente é o segundo país fora da África com maior população negra. E também não se tem conhecimento disso aqui, de que se tem tanto negro assim. É claro que em algumas regiões em maior proporção do que em outras, mas é uma população que está distribuída geograficamente pelo Brasil. E que não tem razões para não se virar o olhar para essa população. Para não ter questões, não se ter políticas para essa população, não se ter um engajamento governamental maior para essa população e o reconhecimento da própria população como população negra, né? As pessoas não sabem que você ser preto ou pardo, você é negro. Então as pessoas preferem se declararem pardas acreditando que não são negras, mas na verdade são. E ainda tem aquele estereótipo, né? Que é real, o estereótipo do negro. Então, as pessoas tendem a não se autodeclararem negra. E o não reconhecimento de si próprio é um prato cheio para o governo, né? Aí ele não vai querer mesmo fazer políticas públicas e nada para essa população. Porque se ela mesma não cobra, para que ele vai fazer? Agora, essa história mais profunda da África, das tecnologias desenvolvidas pelos africanos, dos heróis, essa história mais profunda não está nos livros didáticos.
E também ela é desconhecida por muitos professores, quer dizer, isso passaria por uma recapacitação também, né? É, uma recapacitação. E o ensino brasileiro, ele ainda é muito baseado no ensino europeu, né? Então, tudo que se ensina é muito voltado para a Europa. As revoluções são muito voltadas para lá, os tempos de modernos, a cultura, é tudo muito voltado para a Europa. Não se tem uma outra visão do mundo, né? Parece que é tudo centralizado ali na Europa. Então, tudo que está nos livros, você vê capítulos de Revolução Francesa com 30 páginas e sobre a escravidão no Brasil com 10. O que deveria ser o contrário, porque os livros didáticos deveriam estar atualizados com a nossa realidade, não com a realidade deles, né? Deveriam colocar o povo a parte daquilo que acontece aqui no seu território, do que aconteceu, do que pode vir a acontecer aqui no seu território e não em outros lugares. Até porque isso faz a população muito mais rica. Uma população que tem conhecimento do que acontece dentro do seu território, do que acontece com o seu povo. E isso faz da população muito mais consciente, ela cobra muito mais, porque ela tem consciência do que aconteceu. E, infelizmente, não é assim. Os livros, eles são muito limitados e eles fazem com que o aluno fique também limitado e acreditando só naquela verdade, só naquilo que está ali colocado. E que é praticamente verdade em todos os livros didáticos. A história muda muito pouco de um livro para outro. As questões mudam muito pouco de um livro para outro. Parece que é um consenso entre os autores, né? Que seja tudo assim. Uhum. E você falou da escravidão até que se fala, mas não se fala de como era a vida dessas pessoas antes de serem trazidos para cá, né? Aí a gente acha que... De como era a estrutura da vida delas, né? A gente acha que eles eram miseráveis também na África, que não eram. O continente africano, ele era e é muito rico. O que tudo foi se perdendo com a repartição europeia da África, né? Tudo foi se perdendo, o povo foi se perdendo, as riquezas foram se perdendo, foi tudo sendo desmistificado, desmontado pelos próprios europeus. E a condição social da África hoje é reflexo disso, do que os europeus foram fazendo naquele continente. E que era um continente riquíssimo. E reis foram trazidos para o Brasil para viverem como escravos. Que não tem cabimento uma coisa dessa, mas assim, aconteceu. E poucas pessoas sabem que as pessoas que foram trazidas para cá eram tão ou mais ricas do que os que os trouxeram, né? Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre raça, saúde e educação. O Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. E Fran Hairstylist, revelando o melhor de você. O Em Questão está de volta falando sobre raça, saúde e educação. Nossa convidada é a Karen dos Santos, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial de Petrópolis. Karen, como é que você vê o debate das ações afirmativas na sociedade hoje? São pouco aceitas, né? Pela sociedade num todo. As ações afirmativas, elas são importantes, são necessárias, tem que existir mesmo, porque acho que é uma dívida social que o Brasil tem com a população negra, né? Nas questões das cotas, por exemplo. Podem até não ser justas, mas é a forma que se tem para que a população negra tenha acesso ao ensino superior. Até pouco tempo atrás, 2% dos universitários eram negros, que é muito pouco, você pensando com a população brasileira num todo. Que mais de 50%. São negros. Uhum. E elas podem não ser justas, porque se pensa em colocá-lo lá dentro da universidade, não se pensa em como que ele vai se manter lá dentro. Que é uma questão que também precisa vir à tona, né? Mas assim, o Brasil é muito país dos números, né? Ter uma quantidade significativa dentro das universidades já é o suficiente. Se ele vai se manter lá ou não, aí já não é questão minha, né? Eu coloquei, agora ele que se mantenha lá.
Mas, assim, essas ações, elas precisam surgir tanto para as universidades quanto para os concursos públicos, porque se a escravidão não tivesse existido, grande parte da população negra brasileira ou não existiria, ou não estaria na condição social que está hoje. Então, é uma dívida social que o Brasil tem, e é mais do que justo que se tenha ações afirmativas para este grupo social, né? A forma como a população negra foi liberta, foi colocada nas ruas, foi uma forma muito desordenada, foi um ato assim, totalmente político, não teve nada de social nisso. Então agora eles vêm com esse ato social, com essas ações, para tentar pagar uma dívida de anos que se tem com esse grupo social, né? A estrutura básica, você já até falou isso no outro bloco, a estrutura básica da nossa educação ainda está calcada em padrões europeus, né? E há um distanciamento cultural entre o conteúdo da sala de aula e a realidade vivida pela população negra em casa, no dia a dia, nas ruas. Esse distanciamento, ele cria uma sensação de falta de pertencimento, de não identificação, e isso contribuiria para os índices de evasão escolar na população negra? Sim, sim. Principalmente... O aluno não se reconhece ali naquela história, né? Ele não se vê ali dentro. Principalmente para pessoas que voltam a estudar depois de muito, muito tempo, né? Já são adultos, já têm filhos, e agora ele conseguiu um espaço na vida para poder introduzir os estudos. E aí ele volta e se depara com uma realidade que foge totalmente da dele. Aprendendo o alfabeto, ele vai aprender ouro. Ele nunca viu ouro na vida dele, ele não sabe o que é. Então, é importante que se traga a educação, principalmente a brasileira, mais para as nossas realidades. Introduzir mesmo o aluno dentro do seu processo de ensino-aprendizagem, porque nada mais rico do que isso. Isso faz com que ele queira aprender, com que ele tenha vontade de estar dentro da sala de aula, de estar dentro da escola. Isso faz com que ele não abandone os estudos. Se é uma população que tem baixa escolaridade, isso tem um porquê. Será que é porque não tem escolas? Eu acho difícil, porque tem escolas. Tem professores. O problema é que não tem qualidade. E isso também não é culpa dos professores, porque a gente é formado assim. Eu faço a licenciatura em enfermagem e a gente é formado assim, meio que com freio de burro. A gente é conduzido a uma coisa só e não abre o olhar para outras coisas. Então a gente tem que ter esse olhar social por trás de tudo isso também, para tentar trazer essa população para a gente não perder, não permitir que a evasão escolar fique cada vez mais alta. E que se tenham analfabetos funcionais. Que as pessoas estão na escola, aprendem a ler, mas não entendem o que leem. Porque elas estão ali, mas na verdade não estão. É só uma obrigação você estar na escola para receber um auxílio governamental. Mas será que isso está sendo efetivo? Será que realmente está trazendo algum benefício para a população ou é só pelo dinheiro? Só pelo fato de estar ali, de ter a frequência anual. Então, uma questão vai puxando a outra, e são coisas que precisam de um olhar mesmo específico. A cultura africana ela deve ser trabalhada de forma interdisciplinar, né? Como é que esse conteúdo, na tua opinião, deveria ser levado ao estudante para ser interessante, para gerar esse orgulho da própria raça, essa identificação, essa sensação de pertencimento? Eu acho que, antes de tudo, o professor deveria fazer um laboratório. Ele deveria perguntar para o aluno o que ele entende, o que ele sabe, o que ele já estudou até aqui. Qual é a realidade dele, o que ele vive. E, a partir daí, você mostrar para ele quais são os outros caminhos. Existem heroínas que eu fui descobrir, assim, agora adulta, já na faculdade. Porque ninguém nunca me perguntou se eu já tinha estudado isso, se eu tinha curiosidade em aprender, e se existia, porque para mim nunca existia. Para mim só existia zumbi, e mais ninguém. E a gente vai descobrindo isso assim por interesse próprio. Não porque a escola traz para você, ou porque o seu amiguinho de escola trouxe uma revista que achou em casa, e o professor pediu para todo mundo trazer alguma coisa para você discutir em sala. Não, é aquela coisa assim, bem limitada. De você ter que correr atrás sozinho, de você, né? mesmo. Quando você tem o despertado do interesse, aí você corre atrás, mas não tem aquele up da escola, né? O que acho que é o que falta bastante, assim. Então acho que o professor ele deveria ouvir mais o aluno e abrir mesmo os horizontes.
porque assim como na cultura negra tem muitos referenciais, na cultura indígena também tem. Então, por que não trazer uma tribo indígena que é próxima aqui para as escolas? Para eles contarem as suas experiências, mostrarem como é que é o cotidiano, ou então levar a escola até lá. Levar a escola até um quilombo, para eles verem como que é a realidade, para eles verem como é que é o convívio, a constituição de tudo aquilo. Então, acho que são questões que são bem importantes. E ter conhecimento de que tudo aquilo que a gente estudou não terminou. Que as coisas não acabaram e simplesmente acabaram. Ainda existem, estão presentes, é que não se tem um olhar tão firme para eles, mas eles ainda se fazem presentes na sociedade e é importante que, principalmente as crianças, que são o novo futuro, né, tenham conhecimento de outras coisas que estão acontecendo dentro da sociedade. De que não é só aquele mundo ali que eles vivem, existem outras pessoas, existem outros territórios, outra cultura, e que é importante para a nossa formação. Existem outros heróis, que não é só zumbi, que existe muito mais cidadãos que contribuíram para a formação do território brasileiro, que são importantes tão quanto o Zumbi ou tão quanto Dom Pedro. Né? Existem outras personalidades que merecem destaque. E colocar tudo isso dentro de um contexto, né? Para que eles entendam como tudo aconteceu, o que havia que levou àquele acontecimento e que nos trouxe até hoje, né? O que forma o que somos hoje, né? Somos realmente a mistura de muitas coisas. E que essas coisas ainda estão aqui, né? E que podem vir a ser mistura de muitas outras coisas ainda. Que são coisas muito ricas, que podem contribuir muito pra gente. É um laboratório muito fantástico, você sentar lá, conversar, ouvir quais são as necessidades desse grupo, o que eles precisam, e você formar estratégias que sejam realmente efetivas e aplicáveis à realidade de cada um. Mesmo com falhas, você considera que a determinação do ensino da cultura africana, ela trouxe progressos, trouxe mudanças? Com certeza. Já é um avanço assim surreal, porque isso é o governo atestando que tem uma falha dele nesse ensino. Tem uma falha na formação dos professores, tem uma falha na formação social, então alguma coisa precisava ser feita, mesmo que o ensino seja obrigado, mas alguma coisa precisava ser feita para que se tivesse um olhar atento a essas questões. Então, a lei ainda não é assim totalmente aplicável, ainda existem umas falhas e ainda existem questões que precisam ser revistas, porque não é simplesmente você obrigar um professor a ensinar um conteúdo que às vezes nem ele tem conhecimento disso. Então, já que se tem uma lei, que se tem uma capacitação para isso, que os profissionais, os professores, estejam conscientes daquilo que eles precisam ensinar, de como eles precisam ensinar. Estejam preparados para essa realidade. Não é só você jogar o professor lá dentro e exigir que ele ensine um conteúdo que às vezes ele não aprendeu, que ele não tem interesse em ensinar, e aí você ensinar por ensinar não adianta também, né? Então, mas é um avanço que se tem a lei, assim. É importante e está caminhando, né? É preciso dar esses outros passos, né? É preciso dar os outros passos para que fique mais consistente, né? Mais concreto. A questão da discriminação racial, do racismo, ela é muito cultural, né? Porque ninguém nasce discriminando, ele é ensinado a discriminar, ou ele vê exemplos que levam a isso, né? Como que a educação ela pode contribuir para mudar essa cultura? A discriminação no Brasil, ela não vai terminar de hoje para amanhã, porque são mais de 500 anos de discriminação. As pessoas foram formadas a pensar de uma forma, e não vai se desfazer isso do dia para a noite. Mas a educação, quando ela é realmente eficaz, quando ela coloca cada ser humano como ser humano, ela desmistifica isso. E aí, principalmente as crianças, passam a pensar de forma diferente. Por que eu vou odiar uma pessoa só porque ela é negra? Só porque ele é japonês? Só porque ele é diferente de mim? Cada pessoa é uma pessoa e todas merecem respeito porque são seres humanos. E não existe você tratar alguém diferente porque a cor da pele dela é diferente. Porque as características físicas dela são diferentes. Porque o cabelo dela é diferente do meu. Porque nós vivemos em lugares diferentes. Não.
E tudo tem um contexto social também. Não se tá como se tá à toa, né? Isso foi levado, esse quadro ele foi levado a ser assim. Então é importante que, principalmente criança, né, que ela propaga a informação, ela tenha esse tipo de conhecimento se policie as outras pessoas com isso. Falou que você está fazendo é racismo, é preconceito, é injúria racial. Então, criança é muito mais fácil você moldar com esse tipo de coisa. O adulto já é mais difícil, porque ele já tem uma personalidade formada, ele tem as suas cicatrizes de vida também, que às vezes não vão ser desfeitas assim muito fácil. Mas a criança é muito mais fácil você moldar isso, principalmente com a educação. Uhum. Na tua escolaridade, você se sentiu dentro de uma educação mais inclusiva, mais igualitária, que valorizasse as diferenças ou não? Ainda não? Você ainda sentiu aquela educação mais, digamos assim, antiquada? Eu passei por uma educação mais antiquada, assim, mas eu nunca tive esse tipo de problema. Porque eu sempre tive uma família que colocou a gente assim muito a par de quem a gente era e do que a gente representava para a sociedade. Então, tanto eu como minha irmã crescemos totalmente livres de qualquer preconceito ou de se sentir menos que alguém ou de ser menos. Claro que na escola particular você se sente menos parte daquilo ali. Eu estudei boa parte do ensino fundamental, eu estudei o ensino médio inteiro em escola particular. E, às vezes, você está numa turma de 20 alunos e você é o único negro. Mas isso nunca também foi problema, isso nunca foi... É um pouco assustador no início, principalmente quando você vem de uma escola pública, onde boa parte da turma é negra, e você, de repente, você é um só no meio de várias outras pessoas com características totalmente diferentes da sua. Mas isso, quando você tem uma formação que te traz esse empoderamento de quem você é, isso não é um problema. E comigo foi muito assim, eu nunca tive esses problemas, sempre conversei com todo mundo, sempre me relacionei bem com todo mundo, nunca sofri nenhum tipo de preconceito, ou não que eu tenha percebido, pelo menos. Nunca passei por nenhum tipo de situação constrangedora, nenhum xingamento, nada disso, mas a minha educação ainda foi um pouco antiquada. Uhum. Para terminar, o que você espera para o futuro? Eu espero um futuro melhor, um futuro onde todo mundo tem orgulho de ser quem é, sem discriminar ninguém, sem diminuir ninguém, mas que todo mundo tenha consciência de quem é, o porquê é e como é, tenha consciência de dizer de onde veio, como surgiu, e tenha vontade de lutar por questões melhores, não só para o seu grupo, mas para toda a população. Toda a humanidade, né? Não existem só negros pobres, existem brancos pobres também que precisam de um olhar atento do governo, da sociedade, e precisam de pessoas que tenham essa sensibilidade para poder lutar por isso, porque não são todas as pessoas que querem fazer a diferença, que querem que todos tenham as mesmas oportunidades. Então, eu espero um futuro onde todos tenham as mesmas oportunidades, todos estudem, tenham educação pública de qualidade, tenham acesso aos serviços de saúde, sejam bem atendidos, independente da cor, independente do problema. Eu espero que todos tenham acesso ao ensino superior, se não ao ensino superior, ao ensino técnico, mas que tenham um ensino de qualidade, e que o Brasil seja um país mais acessível para todos, né? Com menos mortes, com menos desvio de verba pública para uma população que precisa. Eu espero que seja tudo melhor, né? Pelo menos as oportunidades estejam ali para quem quiser agarrá-las, né? E que as pessoas queiram agarrá-las sem muita dificuldade. Porque não é todo mundo que tem 10 anos para investir na sua formação acadêmica. Então, que todos possam ter a oportunidade de agarrar as oportunidades. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação da Karen. E a gente tem um encontro marcado no Próxima Questão. Espero você. Até lá.